O rotavírus é um vírus capaz de causar uma série de problemas gastrointestinais. É ele, o grande responsável pela chamada doença diarreica aguda e pela gastroenterite aguda. Os especialistas estão alertando também que esse rotavírus entra no organismo de um indivíduo por meio do contato com água, utensílios, brinquedos e também alimentos contaminados pelo vírus. Por conta do caráter severo da diarreia, essa é uma condição de grande gravidade para crianças menores de 5 anos de idade. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Um assunto que tem realmente mexido com a vida de muitas pessoas que foram vítimas desse rotavírus. Doutora Luciana Pacheco, primeiro uma boa tarde, sucesso, que bom tê-la aqui conosco mais uma vez, para falarmos dessa situação que cada vez se repete, me parece, não sei se é coincidência ou não, geralmente é nesse momento de tempo de temperatura mais baixa, é que eles voltam a circular ou isso não tem nada a ver, é um ciclo comum mesmo, porque o que tem de gente com dor de barriga, vomitando, passando mal, com náuseas, não está no gibi, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Não, Wilson, esse tempo não é obrigatoriamente aquele tempo que aparece o rotavírus. O rotavírus são vírus, né, que tem uma transmissão, como você já falou aí, fecal-oral, as pessoas se contaminam ingerindo água, alimentos contaminados. Ele pode até ser um pouco mais comum no verão, mas ele pode aparecer em qualquer época do ano. E como a gente está vendo muita chuva, às vezes as pessoas se alimentam, né, ou até frequentam o mar e tal, tomam banho de rio, banho de mar, e a gente sabe das nossas dificuldades com relação a saneamento. Então, a água carreada aí com esses vírus, eles caem no mar, caem nos rios, caem na água que a gente pode, as pessoas podem se alimentar, podem ingerir também sem o devido preparo, então pode aparecer esse aumento de casos. Na verdade, a gente não tem certeza absoluta que todas as pessoas que têm esses quadros diarreicos agora sejam por rotavírus. Era preciso que houvesse um estudo, né, uma análise da pesquisa nas festas desses vírus, para poder a gente saber. Existe um vírus chamado norovírus, que é muito comum também causar diarreia, tanto em criança como em adulto. Então, não dá para a gente estabelecer, de fato, a causa do rotavírus como sendo aí para esses casos de diarreia que a gente está vendo. Mas, de fato, ele pode aparecer e pode ser uma das causas, porque ele é muito comum, principalmente na faixa etária infantil, é um dos vírus que mais causa diarreia, e a faixa infantil é a mais acometida, como você também falou, com diarreia, com vômitos, com náusea, né, levando às vezes à desidratação, precisando tomar soro para hidratar a criança. Então é uma doença que pode levar a uma gravidade nessa faixa etária infantil, que é que de fato ela incide mais por conta dessas manifestações de diarreia profusa e de vômito. Muito bem, perfeito. Pois é a questão desse momento que a gente está vivendo, né? Por causa de não termos 100% aí das ruas, das cidades saneadas, e a gente acaba sendo vítima desse rotavírus. Vamos trazer as pessoas para participar desse bate-papo. Doutora Luciana Pacheco, infectologista. Quem faz a primeira pergunta para ela é a Daniela Santos. E ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, rotavírus acomete apenas crianças? Não, Daniela. Acomete principalmente crianças, e principalmente crianças pequenas, crianças menores de 5 anos, menores de 1 ano, até mais intensamente. Mas também pode acometer adulto, e geralmente quando ela acontece em adulto, é aquele adulto que teve contato com essa criança infectada pelo vírus, ou as pessoas em abrigos, pessoas em alojamentos assim conjuntos, ou onde acontece um surto daquela doença por uma contaminação assim naquele local onde a pessoa vive, naqueles trabalhadores de saúde que também convivem com essas crianças contaminadas. Mas pode acontecer na criança, é mais frequente na criança, mas também pode atingir o adulto, e é uma preocupação, é quando atinge o idoso e os imunocomprometidos. Ou seja,
É um vírus assim que pode acontecer em qualquer faixa de idade, com essa preferência para as crianças. Então, todo mundo precisa se proteger com a higienização das mãos, com a higienização dos alimentos, filtrando a água ou fervendo, né, para diminuir essa possibilidade de infecção. Perfeito, doutora, excelente dica aí. Vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje, aqui para a doutora Luciana Pacheco. Deixa eu ver quem é que faz a segunda pergunta de hoje. É o Gabriel Oliveira. Ele pergunta o seguinte, doutora Luciana, como é transmitido o rotavírus? Principalmente, Gabriel, pela, como a gente chama, transmissão fecal ou oral. A gente se contamina se alimentando com alimentos infectados pelo vírus, com a água contaminada pelo vírus e a transmissão pelas mãos também. Então, a gente vai, por exemplo, cuidar do bebê com diarreia, troca ali a fralda, faz a higiene do bebê e depois esquece de lavar as mãos, a gente pode se autocontaminar. Então, essa é a forma mais comum de transmissão, né, de forma de contágio. Perfeito, muito bem. Perfeito. Por exemplo, pessoas que saem com seus cãezinhos, que às vezes os cãezinhos fazem o número 2, a pessoa às vezes pega ali o número 2 do cão, e tal, coloca no saquinho plástico e tal, mas teve aquele contato, às vezes chega em casa também, não higieniza as mãos, quer dizer, é uma doença de contato, não é isso? De higiene, é uma doença... Não é isso? De falta de higienização nas mãos e nos alimentos que consome. Isso, exatamente. Perfeito. Os animais, eles não têm uma importância muito grande aí na cadeia epidemiológica, mas o exemplo é dessa orientação que a gente tem de sempre higienizar as mãos quando a gente tiver contato com fezes, né, com urina, seja de humanos, seja de animais, a gente sempre se preocupar em fazer essa higienização. Lavar os alimentos também antes de consumir, ferver ou filtrar a água, usar água mineral, de acordo com a possibilidade das pessoas, mas não tomar essa água da torneira, que a gente vê que ainda é muito comum as pessoas tomarem água da torneira. E às vezes a gente sabe que existem aqueles gatos, né, como se chama, as pessoas abrem umas canalizações assim inadequadas, então termina que ali se contamina a água e as pessoas ingerem essa água. Então o ideal é que se ferva ou filtre a água antes do consumo. Perfeito. Uma coisa boa, Wilson, é que existe vacina contra essa doença, né? Ah, legal. A vacina ela é dada na idade infantil, somente. Então, existe uma vacina que protege contra, que é monovalente, um vírus, protege contra um sorotipo do rotavírus, e essa que é dada no SUS, ela é feita aos 2 meses e aos 4 meses, e tem uma que protege contra mais 5 sorotipos, que aí é dada com 2 meses, 4 meses e 6 meses, protegendo aí a criança, que é a faixa etária mais vulnerável para essa doença. Essa com 3 doses é dada na rede privada, mas existe no SUS e as pessoas ter acesso. É gotinha, é pela boca, então não tem furada e é uma vacina já antiga, não tem nada de novo, então as pessoas precisam de fato se vacinar. Perfeito, excelente essa informação também para todo mundo se proteger, principalmente as nossas crianças que estão mais vulneráveis. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente semana, com muita saúde, que todos nós nos cuidemos para evitar doenças, tá bom? Um abraço, um beijo grande, boa tarde. Um abraço, Wilson, um abraço para todos, boa semana. Amém. Para a senhora também, para toda a sua família. A doutora Luciana Pacheco é a nossa especialista aqui, nossa infectologista, trazendo informações importantes aqui no Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.